cristianismo pagão. Em seu livro Cristianismo Pagão, de 2008, os autores Frank Viola e George Barna apresentam as origens surpreendentes de muitas das práticas comumente encontradas nas igrejas de hoje. Os autores do cristianismo pagão afirmam que muitas destas práticas comuns da igreja, na verdade, têm suas raízes no paganismo e não na Bíblia. No entanto, é correto afirmar que as práticas do cristianismo moderno são pagãs? O que normalmente ocorre em uma igreja é apoiado pelo que a Bíblia ensina sobre a igreja? Muitos cristãos reconhecem que algumas ideias e práticas pagãs se infiltraram na igreja cristã. Infelizmente, muito do que Jesus Cristo aboliu por sua morte e ressurreição, a igreja apostatada reestabeleceu. O sacrifício de Jesus cumpriu os requisitos de Deus, acabando com a necessidade de outros sacrifícios. A igreja apostatada, devido a influências pagãs, distorceu a celebração da ceia do Senhor em um re-sacrifício ou reoferta definitiva de Cristo. O sacrifício perfeito de Jesus Cristo aboliu a necessidade de um sacrifício e um sacerdócio formal, criando um reino de sacerdotes. A igreja apostatada, novamente influenciada pelo paganismo, restabeleceu um sacerdócio que acrescentou uma barreira entre o crente comum e Deus. Estes são apenas dois dos muitos exemplos possíveis. A maioria dos cristãos concorda sinceramente que crenças e práticas pagãs como essas precisam ser rejeitadas e a verdade bíblica mantida. A seguir, estão as principais questões que o livro Cristianismo Pagão levanta. Paz seja com todos. Obrigado, Matheus Gabriel, pelo convite. A abordagem inicial que eu gostaria de fazer é... Vamos abrindo aqui nossas Bíblias em João capítulo 4. Daí nós vamos ler os versos 20 até o 24, que é quando a mulher samaritana estava conversando com Jesus, quando Jesus vem pregar para ela, e a gente vai perceber que vai ter algo muito interessante nesse diálogo, que vai ser o seguinte. Vamos começar aqui a leitura do verso 20. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Ou seja, já existia naquela época, mesmo nos tempos de Jesus, a ideia de que só era possível adorar a Deus em templos, que tinha que frequentar templos. Já existia essa ideia, mas Jesus ele mostra que haverá um tempo em que não mais será necessário frequentar templos, não vai ser mais necessário, tem que ir para um lugar específico adorar a Deus. Vamos continuar aqui a leitura. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então a gente acaba de percebendo o seguinte, que é necessário a gente adorar a Deus em espírito e verdade. Por que esse tempo ia chegar? Porque através do sacrifício de Jesus ia nascer uma nova aliança. E essa nova aliança estaria assim, de certa forma, não mais havendo a necessidade, por exemplo, de fazer a parte dos rituais, dos sacrifícios. E durante esse processo vai haver um tempo em que a igreja agora ela passa a ser um corpo espiritual. O que isso significa? A Bíblia já revela que nós somos o templo
do Espírito Santo, que significa que o Espírito de Deus habita em nós. E Deus, ele procura adoradores assim. Então, a igreja, ela é um edifício espiritual. Ela não é um edifício assim, um templo de pedra. Não é nada disso. Por quê? Porque Deus, ele procura os adoradores que adorem o Espírito e em verdade. Deus não está procurando cristãos que adorem somente em templos. Ele quer pessoas que adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus ele está procurando. Na Bíblia, a igreja é chamada de pessoas, uma congregação formada por pessoas. Ou seja, o que é a igreja na lógica bíblica? A igreja da realidade, ela não é um templo de pedra, não é um edifício. Ela é um conjunto de um corpo vivo formado por pessoas que têm fé no Espírito Santo. Pois Jesus diz nos Evangelhos: se dois ou três estiverem em meu nome, lá eu estarei. Outro problema que também é comum é a questão da estrutura igreja. Mas o que seria exatamente estrutura igreja? Quando eu digo estrutura, não estou falando agora de um edifício, mas sim de um método como é feito, a parte ritualística, no caso, que seria o processo, como louvor, oração, leitura da palavra, salmos, dentre tantas outras coisas. E nós podemos perceber claramente que todas as igrejas elas têm uma estrutura específica. Existe várias denominações com estruturas diferentes uma das outras. Umas começam com louvor, depois vai para a oração, ou o contrário. Enfim, vai de igreja para igreja, são completamente diferentes. Mas tem um problema um pouco rigoroso disso. Mas qual o problema seria? Em algumas igrejas, a ordem do culto é absolutamente inflexível. Então qual que é o problema disso aí? O problema é que quando uma igreja tem uma estrutura muito rígida, isso pode sufocar em vez de promover a verdadeira adoração e comunhão. Ou seja, muitas igrejas estão muito mais preocupadas a ordem que tem que seguir o culto do que com a adoração em si. Porque, como eu disse anteriormente, compete que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Tá, mas seria errado fazer uma estrutura, ordem? Vamos dar em 1 Coríntios 14:40 vai dizer o seguinte: mas faça-se tudo com decentemente e com ordem. Ordem e estrutura em si não são um problema de maneira alguma. Então, culto, seguir um certo padrão, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, por exemplo, eu querer fazer um culto, e neste culto a gente começa, por exemplo, com louvor, daí a gente começa com uma oração, depois a gente lê leitura da Bíblia, ou até mesmo, dependendo dos dias, pode ser que a gente comece, por exemplo, a gente coloca louvores no final, ou às vezes com um culto mais curto a gente só canta o louvor, daí parte para oração, ou às vezes certas coisas a gente acaba deixando um pouquinho de lado de vez em quando. Enfim, não tem problema nenhum nisso, não tem, sabe? E porque desde que tudo isso aí seja feito com ordem e decência, tá valendo. E o problema de uma estrutura muito rígida é que pode resultar em legalismo. E isso sim é antibíblico. Isso sim é o que a Bíblia condena. A Bíblia, inegavelmente, ensina que a igreja deve ter uma liderança piedosa. Infelizmente, a igreja que se apostatou adotou o conceito de liderança da igreja e, devido às influências pagãs, moldou-o em um sacerdócio. Enquanto a maioria das igrejas protestantes e evangélicas não se refiram à sua liderança como sacerdotes, em alguns casos, o pastor ou pregador
desempenha o mesmo papel que um sacerdote. Espera-se que os pastores façam todo ou quase todo o trabalho do ministério. Em algumas igrejas, a reintrodução da ideia de um sacerdócio no cristianismo resultou na perda da identidade bíblica de todos os crentes, como santos, ministros e sacerdotes. Na liderança da igreja, o resultado pode ser pastores esgotados ou excessivamente autoritários. O resultado na congregação pode ser passividade e inatividade. A ideia de que um cristão possa cantar algumas canções sem entusiasmo, apertar algumas mãos com indiferença ou ouvir um sermão sem atenção e relutantemente dar uma oferta, e assim, entre aspas, cumprir seu papel na igreja, é completamente antibíblica. A igreja deve ser um lugar de comunhão saudável, participação ativa e edificação mútua. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo compara a igreja a um corpo humano. Todas as partes do corpo devem estar funcionando para que o corpo todo faça o que se destina a fazer. A Bíblia declara claramente que a palavra de Deus deve ser ensinada. Há, inegavelmente, um lugar para um homem piedoso ensinar outros crentes em um formato sermônico oratório. O problema, na verdade, é que muitas igrejas caem na armadilha de um homem ser o único mestre. Outro problema é quando as igrejas, intencionalmente ou não, transmitem a ideia de que ouvir passivamente um sermão é tudo o que Deus espera. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo encoraja Timóteo a confiar o ensino a outros que são dotados pelo Espírito Santo para ensinar. A falta de oportunidades para outros ensinarem ou a falta de vontade de ensinar pode ser o problema. Um dos objetivos da igreja é fazer discípulos, não aquecedores de bancos. Muitas igrejas poderiam fazer um trabalho muito melhor em reconhecer o dom de ensinar nos outros e treiná-los e também incentivá-los a usar esse dom. Ao mesmo tempo, ninguém deve buscar o cargo de mestre a menos que realmente tenha sido dotado pelo Espírito Santo, fato que pode ser verificado por testemunhas da presença desse dom. De fato, Tiago, capítulo 3, versículo 1, nos adverte que, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É inegável que ideias e práticas pagãs se infiltraram na igreja cristã. Em graus variados, toda igreja tem práticas que não são completamente baseadas na Bíblia, seja na prática em si ou na compreensão da prática. No entanto, novamente, isso não significa que essas práticas sejam pagãs ou erradas. As igrejas fariam bem em reavaliar continuamente seus métodos e suas motivações, a fim de garantir que estão sendo biblicamente sólidos. Embora nenhuma prática da igreja deva contradizer as Escrituras, uma prática não precisa ser explicitamente bíblica para ser uma escolha viável. Uma prática de origem pagã às vezes não a torna necessariamente antibíblica. A chave para evitar o cristianismo pagão em si é comparar cada crença e prática com as Escrituras e remover qualquer coisa que contradiga o que a Bíblia prescreve para a igreja. Para aquelas questões sobre as quais a Bíblia é silenciosa, a liderança da igreja deve considerar em oração se deve ou não dar a elas continuidade.